Um vínculo seguro não é perfeito, um vínculo seguro não é ali só moranguinho com chantilly. Um vínculo seguro é feito sim de algumas frustrações que a gente precisa lidar, é feito de rupturas pequenas e reparações, né, no vínculo, justamente porque daí a gente repara e ele fica mais forte, mas basta um vínculo seguro, para que a gente possa mudar o rumo de uma vida. É isso que a teoria do apego fala, que a gente precisa de apenas um vínculo seguro para, por exemplo, ter muito mais segurança na nossa vida, mais autoestima, relacionamentos mais saudáveis. O que são relacionamentos mais saudáveis? Relacionamentos em que a gente não precise provar, buscar o nosso valor a todo custo, relacionamentos em que a gente não precise se levar ao extremo, relacionamentos em que a gente possa simplesmente estar confortável na intimidade, no silêncio, na nossa humanidade, na nossa imperfeição. Além de tudo isso, um vínculo seguro, segundo Bowlby, é uma base para a nossa saúde mental. Então, pessoas que tiveram relações de vínculo seguro na infância, de uma forma frequente, consolidada, permanente, que são características do vínculo seguro, são pessoas que naturalmente vão ter uma autoestima maior, são pessoas que vão ter expectativas nas relações mais positivas, são pessoas que vão receber e ser, dar e receber muito mais generosidade, confiança, segurança, um terreno seguro e gentil para as outras pessoas poderem também fazer morada. Então, a gente não precisa de muitas relações boas, a gente pode ter muitas relações boas. Nem toda relação boa é uma relação segura, de vínculo seguro, às vezes é só uma relação bonita, boa e superficial, mas tendo uma relação de vínculo seguro, mesmo que seja de um vínculo que a pessoa morreu, por exemplo. É um vínculo seguro que a gente teve que não tem mais, por algumas questões da vida. Mesmo assim, aquela experiência de vínculo seguro muda o rumo de uma vida. Eu sou apaixonada por esse assunto, eu acho que atualmente é o assunto que mais tem meu coração. Sou muito encantada por estudar a teoria do apego, entender como as primeiras relações da nossa vida impactam na nossa história, nos nossos relacionamentos atuais, futuros, mas esse ponto específico, eu acredito que é o que mais me toca em toda a psicologia. É essa teoria de que um vínculo seguro, uma relação de vínculo seguro faz todo esse impacto na vida da pessoa. E um vínculo seguro não é simplesmente um vínculo de apego, de um vínculo que a gente tem e quer aquela pessoa ali para sempre, né? Que não tenha nenhuma perda, não tenha nenhum impacto negativo, não tenha nenhuma frustração, não. Mas um vínculo seguro que a gente realmente, em algum período de vida, em alguma experiência ali, vai poder ter uma relação segura, confortável, em que a gente pode ser a gente mesmo, em que a gente pode relaxar naquele vínculo ali, ter o que a gente precisa, sem que seja uma coisa perfeita, né? Então eu não tô aqui mimada, querendo que o outro me atenda e me atenda, me atenda. Porque muitas vezes a pessoa tá falando que ela quer um vínculo seguro e ela quer alguém que atenda ela o tempo inteiro, que seja, enfim, né, subordinado a ela. Não é isso um vínculo seguro, mas um vínculo seguro de verdade é algo bom pros dois, para as duas pessoas, ninguém tá ali se sacrificando e pesando a relação pro outro, mas alguém também tá feliz em entregar, né? Eu acho lindo uma coisa que na maternidade, assim, que eu mais me encanto, não só com a minha maternidade, mas quando eu vejo maternidades de outras pessoas, quando eu vejo, assim, uma mãe mais velha, com uma filha adulta, um filho adulto, e aquela relação ainda é boa pros dois. Não é uma relação só por aparência, não é uma relação só por obrigação, mas é uma relação que tu enxerga, dá pra sentir que aquelas pessoas estão felizes pelo vínculo delas. Isso, assim, é uma das coisas mais arrepiantes que eu penso, assim, sobre a vida. Mas deixa eu me apresentar, eu sou a Ana Streit, sou psicóloga, sou mãe, sou mestre em psicologia e saúde, sou especialista em TCC, sou supervisora, professora de terapia do esquema, e esse é o Você Também Se Precisa, o meu podcast que tem episódios toda segunda-feira, semanalmente, alguns extras que eu tô me dedicando pra entregar também, quem sabe a gente vai ter aí mais alguma vez na semana, mas pode te contar que toda semana tem vídeo novo aqui, tem episódio novo, e esse é o nosso espaço para pensar as nossas relações, para pensar a nossa vida, pensar o que a gente está precisando nesse momento específico e se reconectar com algumas coisas que são muito internas, que talvez não tenham um valor socialmente falando, mas que podem ter muito valor, um valor assim inegociável, imensurável internamente.
episódio de hoje, eu vou contar uma história pra vocês muito linda da Tamara. E ela fala assim: Oi, Ana, tudo bem? A minha história começa lá na infância. Cresci em uma família de muitos irmãos. Meu pai trabalhava fora, ficava muito ausente e minha mãe era responsável pela casa e por nós. Meu lar era totalmente desestruturado. Minha mãe tinha um caso severo de depressão sem tratamento e meu pai, quando estava em casa, era extremamente agressivo com a gente. Eu convivi em meio a traições de ambas as partes. Violência física e psicológica, chantagens emocionais. Cresci com minha mãe falando para mim e para as minhas irmãs: nunca dependam de homem nenhum como eu, sejam fortes e independentes. E quando meu pai estava em casa, ele confirmava essa crença, jogando na cara de todas nós, do teto, na cabeça até a comida no prato. Cresci sem pedir ajuda, sem contar para minha família das minhas dores, agindo como se eu pudesse tudo sozinha, até encontrar meu namorado, o maior vínculo seguro que eu tenho na vida. No processo terapêutico, eu tive que aprender a devolver ao outro o que não é meu, como as crenças que eu segurava bem forte, achando que eram minhas. Mas a principal lição que eu tenho aprendido nos últimos tempos é abrir os braços para receber o que é meu, para receber a escuta, o carinho, a ajuda e o apoio que as pessoas que me amam estavam prontas para me dar. Eu e meu namorado moramos juntos. Hoje ele tem mais condições financeiras do que eu e por isso arca com as coisas da casa. Me incentivou quando eu decidi parar de trabalhar para me dedicar a estudar o curso que eu sempre quis, que demanda muito tempo e dinheiro. Me incentivou a me exercitar, a cuidar mais de mim. Confesso que mesmo sabendo do nosso vínculo tão forte, ainda me questiono às vezes quando ele vai jogar tudo isso na minha cara. Mas isso nunca acontece. Eu sequer consigo imaginar isso saindo da boca dele. Então me lembro que a voz que diz isso na minha cabeça não é minha. Dar ao outro o que não é meu, para ter espaço para receber o que é. A terapia me ensinou isso. Um grande beijo, adoro seu trabalho. Que história mais arrepiante. Tô aqui, ó, arrepiada. Uma história que fala sobre a gente devolver para o outro o que é do outro e também, né, como ela disse, abrir espaço para o que é nosso, para receber o que é nosso. E que lindo o vínculo deles, né? A gente às vezes se coloca nesse lugar de que não quer dar trabalho ou quando será que vai vir a conta disso que eu tô recebendo? E a gente às vezes esquece de olhar pro lado de que a pessoa que tá doando, quando ela tá de peito aberto doando, ela pode ser muito feliz com essa doação, com aquela entrega, com, como ela disse, né, um investimento que não é só financeiro, é emocional, é um investimento generoso, um investimento como eu tenho plantinhas, eu gosto de ter plantinhas, um investimento como eu faço nas plantas ali, que é organizar a terrinha, vê-las crescerem bem. Eu nem preciso ir lá e tirar a plantinha, sei lá, ela não precisa me dar nada em troca, mas tem uma satisfação em eu ver que aquela planta cresceu bem, saudável, que ela tá feliz naquele ambiente, que ela tá com as folhinhas maiores, mais verdes. Isso é o vínculo seguro, não é um vínculo que parece seguro, ou uma relação que as pessoas até se amam, ou tem uma parceria, ou tem bons momentos, mas que não é um vínculo seguro, que é um vínculo, um apego desorganizado, que é um vínculo inseguro, que é uma relação de mais atrito, problema, caos, do que de fato generosidade e parceria. E muitas vezes aquelas pessoas estão ali fazendo o que podem e o que elas podem não é esse olhar de doação, porque elas estão tão misturadas nas coisas do seu mundo, né? Quando a gente cresce num lar que tem uma configuração mais caótica, se permitir uma relação de tranquilidade, um amor calmo, como uma plaquinha que eu tenho na minha cozinha, assim, porque simboliza muito, tanto para mim quanto meu marido, né, da nossa história, da casa que a gente quer ter pro nosso filho, com o nosso filho, que é um amor calmo. Se permitir um amor calmo, se permitir uma relação em que a gente é olhada sem que isso tenha uma conta, tenha um jogar na cara depois. E justamente essa é a lógica do vínculo seguro. Eles hoje vivem esse vínculo seguro. Hoje ela pode ressignificar tanto através dessa relação. E esses são os juros compostos do vínculo seguro, do apego seguro. A gente planta aqui e isso repercute o resto da vida. Sei lá quantos anos que essa experiência nova de apego, de cuidado, de investimento, de generosidade, de amor, no melhor sentido da palavra, né? Um amor que faz a outra pessoa ser o melhor que
ela pode, o quanto que isso tudo repercute em outras tantas relações da vida, né? E é por isso também que me corta o coração quando eu vejo uma criança que tem relações ok com o pai e a mãe, mas que nenhuma ali é vínculo seguro, que não tem uma avó, um avô que faça esse papel, que às vezes quem vai fazer um vínculo mais seguro para aquela criança é uma professora que tem um tempo muito limitado com aquela criança. E eu quero ler trechos desse livro aqui, Teoria do Apego, Fundamentos, Pesquisas e Implicações Clínicas, do Cristiano Nabuco, para a gente poder conhecer mais dessa teoria que é tão bonita. Então ele diz assim: Bowlby, 1990, enfatiza que quanto mais disfuncionais foram as experiências dessa pessoa que busca ajuda, mais difícil será a possibilidade de confiar em seu terapeuta ou em outras pessoas, né? Como consequência, quanto menos confiança, menos abertura ela sentirá para explorar os aspectos conflitivos de suas relações passadas, tornando-se assim sua exploração insuficiente para o reconhecimento e alteração de seus modelos de vinculação. Portanto, quanto menos precisa e exata for a narrativa desenvolvida, menor será a possibilidade de mudança. Assim, afirma Bowlby que cada paciente está confinado a um sistema mais ou menos fechado e só lentamente, muitas vezes passo a passo, será possível ajudá-lo a escapar. Então ele fala aqui, né, que quando a gente tem uma experiência na história de vida, experiências de apego inseguro, experiências difíceis nas relações, a tendência é que a gente não se abre, né, gratuitamente. Só que essa abertura, ela é essencial para a mudança dos nossos modelos de vinculação. E como se dá, então, né, se eu tô fechada e eu preciso me abrir para conseguir essa mudança? Se dá lentamente, passo a passo. Por isso que a construção de um vínculo seguro não é de uma hora para outra. É algo que é estendido no tempo, é algo que precisa de tempo, meses, anos, que precisa da pessoa se mostrar alguém seguro, que merece a nossa confiança, que é alguém previsível dentro da imprevisibilidade da vida. E ele continua aqui, né? Afirmam outros autores que a experiência de ser verdadeiramente aceito e valorizado ajuda a compensar as condições interiorizadas de autoavaliações negativas e dúvidas sobre si mesmo. Além disso, ao se eliminar a necessidade de vigilância interpessoal, então a vigilância do outro, né, comigo e com o outro, libera-se a capacidade de processamento, uma vez que permite-se que o paciente tolere mais ansiedade intrapessoal na autoexploração de suas exigências, de suas experiências internas. Então, quando eu paro de ficar vigilante da atitude do outro, se o outro é seguro ou não, quando eu relaxo, posso confiar, abre um espaço para que eu possa internamente me avaliar e que eu comece numa autoexploração das minhas experiências internas. As pessoas aprendem, assim, a confiar em sua própria experiência e aceitar seus próprios sentimentos, reconhecendo-se capazes de serem elas mesmas em relação aos outros, e que isso poderá vir a ser, de alguma maneira, uma experiência gratificante. Então, pode ser bom, né, eu ser eu mesma nas relações, eu ser eu mesma para mim, né, com transparência diante do que eu sinto, do que eu penso. E ele diz que o Bowlby reitera que a psicoterapia tem como um de seus principais objetivos a constituição de um novo estilo relacional àquelas pessoas que somente desenvolveram estilos afiliativos insuficientes e geradores de condutas desadaptativas. Por essa razão é que o ambiente de aceitação associado a uma postura terapêutica de disponibilidade emocional oferece aos pacientes a oportunidade de perceberem que estão sendo compreendidos e que são de importância fundamental como seres humanos. É somente a partir da harmonização empática do cuidador, somado à experiência emocional daquele que recebe afeto, é que se desenvolve um sólido sentido de si mesmo. Nossa, isso aqui é perfeição, esse parágrafo. E eu quero saber de ti, tu tem algum vínculo seguro na tua vida que tu consegue reconhecer hoje? Alguém que tu sente que tu realmente pode ser tu mesmo, que tu pode relaxar, que tu pode descansar, que tu sabe que vai estar ali por ti? Alguém que não precisa ser uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa segura, consegue ser esse vínculo pra ti e que tu se relaxa naquela relação, que não é alguém que tu sinta que te cobre, que tu sinta que tenha que performar. Existe essa pessoa na tua vida? Conta um pouco mais dessa relação pra gente nos comentários. Se não existe, eu desejo que tu tenha a tua parte, né, feita, ou que tu esteja fazendo a tua parte no sentido de pouco a pouco, passo a passo, e te abrindo a
entender se é uma pessoa digna de confiança. Desejo muito que tu possa viver pelo menos uma relação de vínculo seguro, mesmo que seja na terapia. Olha só que lindo poder viver um vínculo seguro na terapia. Talvez é a primeira relação de vínculo seguro de muitas outras. Quero agradecer a tua companhia até aqui. Muito obrigada pela audiência. Toda segunda-feira tem episódio novo, fresquinho, aqui no YouTube, aqui no Spotify, não sei onde que tu tá ouvindo ou assistindo. E quero concluir o episódio de hoje com uma das minhas frases preferidas do Bowlby. A confiança na figura de apego é a base de uma personalidade estável e segura.